uma série Salvando a Unidade e a partir de hoje estaremos iniciando uma outra que vai tratar muito acerca daquilo que faltava nos coríntios. Nós iremos notar que um bom diagnóstico do problema da igreja, em essência, seu coração, irá se encontrar sendo solucionado neste texto que nós iremos estudar a partir de hoje. Ele será como que a resposta final a um problema do coração que traz problemas para si mesmo e que traz problemas para a comunhão da igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3. Muito do problema existente na igreja em Corinto se encontra em sua forma resolvida, ou o que deveria ser, aqui naquilo que é chamado de bem-aventuranças. Para nós será chamado de as boas novas da contracultura cristã. Ok? Mateus capítulo 3, versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A série tem como título Boas Novas da Contracultura Cristã. E, considerando que o texto está no Sermão do Monte, antes de notarmos os detalhes do versículo e como ele é importante para a nossa vida, é preciso entender uma chave para compreender corretamente o Sermão do Monte. E antes de eu lhes dar esta chave, nós precisamos reconhecer pelo menos 3 coisas acerca de nós mesmos. Primeiro, nós precisamos reconhecer que temos a tendência de moralizar este texto. Existe uma porção de textos na Bíblia que a gente moraliza automaticamente. Mas como nós estamos estudando esse, precisamos reconhecer que geralmente é isso que fazemos. Nós lemos este texto e olhamos para ele e encontramos nele maneiras de se conquistar o céu, ou de se merecer o céu, ou de se obter o céu. Quer dizer que a gente moraliza o texto. Se tem tecnicamente 8 bem-aventuranças, então tem 8 caminhos de se conquistar o céu. É claro que, se eu perguntar isso para você, você vai dizer: não, eu não faço isso. Mas é isso que a gente faz, sem perceber, quando a gente diz que existe um caminho específico para se conquistar o céu. É isso que significa moralizar o texto. Segundo, nós temos dificuldade de lidar com a nossa condição. E a nossa condição é a condição de pecadores. Nós temos dificuldade de aceitar que somos miseráveis pecadores. Nós temos muita facilidade em apreender racionalmente conceitos sobre pecado. E a gente diz a verdade, nós somos pecadores, o mundo inteiro é pecador, e ele é pecador, todo mundo é pecador, mas nós temos uma dificuldade tremenda de ter essa ideia de que somos pecadores tomando o nosso coração. Uma coisa é eu saber que mel é doce. Saber racionalmente que mel é doce, porque eu li, porque eu estudei, eu sei o componente químico do mel, ou porque me falaram que mel é doce. Outra coisa é eu saber que mel é doce porque eu provei que mel é doce. E esta é a diferença entre saber que somos pecadores e saber no coração, no íntimo, na fonte da vida, que nós somos pecadores. Porque, veja, a consequência disto é o problema primeiro e o terceiro problema que eu já vou citar. Que, como não reconhecemos no fundo de nossos corações que somos pecadores, a gente sempre acha que podemos fazer alguma coisa. Que Deus está deixando algum tipo de
de responsabilidade para a gente fazer, para a gente merecer o céu. Ele deixou algum trabalho para a gente fazer. E a gente tem que fazer, porque a gente fica inquieto se não tiver glória para nós mesmos. Se eu não puder chegar depois e dizer, pelo menos eu fiz isso, Senhor. Não percebes? Eu fiz isso. E aí vem o terceiro problema, nós temos dificuldade de lidar com graça. A gente sempre tem dificuldade de lidar com graça, porque nós temos dificuldade de reconhecer que somos pecadores. E tendo dificuldade de compreender a graça, nós dizemos, tua graça é maior do que a vida. A tua graça me basta. Mas a gente sabe que no fundo do nosso coração, o que a gente quer é fazer alguma coisa para merecer. A gente tem que merecer. É como se algo gritasse no nosso coração. Não! Pega alguma coisa para você. Tome posse disso, porque você tem que merecer. E é por isso que a gente falha tanto em entender o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é pregado após outro sermão. A chave para compreender o Sermão do Monte é que ele é um discurso proferido como consequência de um discurso anterior. Mateus capítulo 4, versículo 17, resume o discurso anterior. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, o confronto ao seguir a Cristo, ao aceitar a Cristo ou a nova realidade que está para ser instaurada, arrependei-vos, abandonem tudo, lancem mão de tudo. Esse sermão já foi dado. Então o Sermão do Monte vem com um discurso diferente, um tanto diferente, com aspectos diferentes, com objetivos diferentes ou um modo de se transmitir boas novas diferente. Aqui, no Sermão do Monte, anuncia-se caráter, conduta, pensamentos, objetivos daquele que vive no reino de Deus. Jesus não está dizendo você tem que fazer isso para ser do reino de Deus. Ele está dizendo, se você é do reino de Deus, então é isso que você é. Não tem outra escolha. Não tem para onde fugir. Seja as bem-aventuranças ou seja o restante do Sermão do Monte, o que Jesus está dizendo é, se você está no reino de Deus, é isso que você é, ponto final, acabou. Não tem para onde correr. Mas eu não me encontro nisso, Jesus. Bom, então o problema não é o Sermão do Monte. O problema é que você tem que ouvir o outro sermão. Você tem que ouvir um sermão anterior. Você tem que se lembrar de como você entra no reino de Deus. Em outras palavras, seria o mesmo que dizer, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas Jesus, olha, não existe muita santificação em mim. Tá, então o problema não é a santificação. O problema não é que você está se esforçando muito ou que você está se esforçando pouco. É que não existe algo no seu coração para que opere santificação. Essa é a diferença. E esse é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um discurso para mostrar o que é viver no reino de Deus. Qual é a vida no reino de Deus? Como eu chamei, boas novas da contracultura cristã. Cristão é assim. É totalmente diferente da realidade do mundo e é assim que ele é. E hoje nós veremos boas novas de falência moral. Boas novas de falência moral. Antes de entrarmos no versículo 3, existe o versículo 1 e 2. E ele nos mostra que Jesus subiu ao monte e passou a ensinar-lhes, dizendo, ele passou a lhes ensinar como Moisés, que sobe ao monte para transmitir a lei. Muito do que se tem no Sermão do Monte é de lei. Só que agora Jesus, como cumprimento da lei, traz a consequência ou um tipo de ensino do qual não se tinha antes, porque é um ensino mais profundo, é um ensino completo. Jesus traz a ideia central de toda a revelação em caráter legal, em caráter de lei. Então ele sobe no monte para proferir a essência da lei de Deus. E então ele começa a dizer as suas palavras. E como lhes chamei, boas novas de falência moral são as primeiras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, para entendermos boas novas de falência moral, nós precisamos observar o que diz o texto em termos simples. Humildade de espírito, ou humildes de espírito, significa pobres de espírito. Em um jeito mais simples, é aquele que reconhece a sua necessidade. Ok? Reconhece a sua necessidade. Então, o texto, como sendo o primeiro
A primeira das bem-aventuranças tem uma razão específica. Aí a razão é que ninguém entrará no reino dos céus. Ninguém entrará no reino dos céus sem que tenha esta qualidade. Ninguém entrará no reino dos céus sem que seja humilde de espírito. No reino de Deus não existe nenhum súdito que não seja humilde de espírito. E esta é a razão, ou a característica, ou o caráter fundamental de onde decorre todas as outras bem-aventuranças. Todas elas nascem, ou é como se estivessem ligadas a este galho da humildade de espírito. E bom, se ninguém estará no reino dos céus sem que tenha humildade de espírito, o texto condena toda a ideia de que você e eu possamos fazer algo por força própria. Ele condena a ideia de que você e eu possamos fazer algo sozinhos. Você não sobe esta montanha ao céu sozinho. Você não escala este monte, este muro enorme de pedras por força própria. Não funciona assim. A força não está no seu braço, não está na sua mente, não está nas suas emoções, na sua vontade, não está em você o fazê-lo. Ninguém pode obter o céu por força própria. Esta é a verdade mais simples do texto. Porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em termos mais simples ainda, o texto condena uma palavra chamada orgulho. Orgulho é uma coisa que a gente ouviu muito lá em 1 Coríntios. Orgulho é condenado na primeira bem-aventurança. Salmo 62, versículo 7, Davi diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Não depende de mim, depende de Deus. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ok, passamos pelos termos simples. Agora, segundo, observemos o que a nossa cultura pensa sobre o assunto. Sobre humildade, sobre orgulho, sobre reconhecimento de necessidade ou sobre o oposto, dizer ser autossuficiente. E, bom, está um tanto claro para nós que a nossa cultura, ela louva a autoconfiança, a segurança própria e a autossatisfação. É anunciado que o homem deve governar a si mesmo, embora isso indique sua destruição. João Calvino disse: cada um bajula-se a si mesmo e leva um reino em seu próprio peito. Bajulam-se a si mesmo, carregando um reino em seu próprio peito. Um reino para ser protegido e para expandir domínio. Domínio e glória. O que o sucesso empresarial diz a todos que estão envolvidos em empresa ou que querem serem grandes empresários? Acredite em si mesmo. Você tem potencial, você pode, está em você a mudança, está em você o poder para fazer qualquer coisa. Você é o agente de toda a mudança. É isso que dizem e conclamam dia após dia. É um anúncio à divindade do ser humano. Porque tanto se diz que você tem que acreditar em si mesmo, que no final das contas você vai acreditar não somente em si mesmo, vai acreditar que você é o Deus, o seu próprio Deus. Cada ser humano luta por sua própria glória e salvação e redenção. Da mesma forma. Não é dito que a economia irá salvar o Brasil. É toda uma questão de dinheiro, de ajuste fiscal, privatização, acaba com um negócio ali, monta outro ali, traz um monte de empresa para o Brasil, resolveu, salvou o país. Não é dito que a educação irá salvar o país. Tanto se crê nisso que até a manipulam. Não é dito que os relacionamentos são aquilo que preenche o coração do ser humano. Pessoas parecem estarem viciadas em terem namorado, em terem relacionamentos, em se relacionarem umas com as outras. Droga já não é mais um grande vício da humanidade. Não, estão viciados em si mesmos. Estão viciados em satisfazerem a si mesmos, porque no fundo acreditam em si mesmos. Acreditam que tudo o que precisa ser feito é satisfazer a si mesmo. Então não precisam de ninguém, naturalmente. Não precisam sentir necessidade de ninguém. O diagnóstico é simples e a doença é clara. Nossa cultura financia o orgulho. Mas o orgulho é uma coisa ruim. Por que ela financia o orgulho?
porque retiraram Deus de suas consciências e colocaram o homem no lugar. Isso se chama humanismo. Desde o Éden, o homem quer ser igual a Deus. E hoje ele crê que ele é Deus. Cada um tem o seu reino. E todos vivem para conquistar a glória deste reino. E por isso sempre estão em guerra. Por isso sempre estão em conflito. Por isso são tão difíceis de relacionamento ou só se relacionam quando existe um interesse por trás. Não é porque é algo bom, é porque existe um interesse. É por isso que continuam dia após dia criando suas próprias leis para terem sucesso. E as suas próprias leis nunca são grandes o suficiente. Não é para quebrar uma regra grande ou uma lei civil ou qualquer caráter do tipo. Não! A pessoa acredita que não tem problema ela cometer pequenos crimes mínimos para conquistar o sucesso na sua vida. Ela acredita nisso porque quem precisa ser satisfeito é ela mesma. Então ela continua vivendo, cometendo mínimos crimes, cometendo mínimas infrações, sendo um péssimo, um terrível esposo, marido, amigo, profissional em pequenos detalhes de manipulação para satisfazer a si mesmo. Porque o seu Deus é Ele mesmo. Ele acredita em si mesmo, Ele não acredita em outra coisa. Apenas Deus diz, eu sou o que sou. Mas o homem, em sua rebelião contra Deus, já disse tanto eu, já disse inúmeras vezes eu, e já repetiu isso tantas vezes, que mesmo sem perceber, está confessando dia após dia, eu não preciso de Deus, eu tenho a mim mesmo. Isto é o que nossa cultura financia. Agora observemos o que a contracultura cristã diz acerca disso, não apenas em termos simples, mas as verdadeiras implicações de bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, que significa, no fundo, bem boas novas de falência moral. A afirmação, novamente, eu já acabei repetindo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok. Humildade de espírito, eu já lhes disse que é pobreza de espírito, é reconhecimento de necessidade. Então, ser humilde de espírito não é ser tímido, não é ser acovardado ou expressar fraqueza. Por exemplo, Davi sempre confiou muito na graça de Deus e vivia por esta graça. E poucos foram os momentos em que ele manifestou orgulho, senão naquele caso do censo. Resolveu fazer um censo e isso foi para a sua derrota. Era miséria, era sinal de orgulho. Mas no todo, ele sempre demonstrou ser muito confiante na graça de Deus. De Deus depende a minha salvação e a minha glória e a minha alegria. Ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quê? Como assim? Você não é um rei? Como você é pobre? Não, eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim. Mas você é o homem mais rico de Israel. Se você é pobre, o que eu sou? Não, você não entendeu. É porque tudo que eu tenho é considerado como nada. Eu considero como nada. Porque tudo que tenho de verdade é Deus. Não toda essa riqueza, não toda essa glória, não a coroa. Mas veja, apesar disso tudo, Davi nunca foi um homem fraco. Então, humildade de espírito não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com ser acovardado, ou expressar timidez. E também, naturalmente, não tem a ver com falsa humildade. E isso é um pouco óbvio, só que é importante dizer, porque Jesus condenou muitos fariseus por essa falsa humildade. Eles entram no templo e ficam no pátio de oração e se colocam o mais próximo possível do altar do Senhor, como se estivessem expressando humildade, quando na verdade seus corações eram orgulhosos, confiavam em si mesmo e em sua justiça própria. Então os fariseus eram condenados por uma falsa humildade. Algumas pessoas sempre fazem coisas grandes para, no fundo, esperar serem elogiados. E quando são elogiados, reagem como se fossem humildes. Não, meu filho, isso é falsa humildade, ok? É falsa humildade daquela diabólica. Nossa, mas o que eu fiz é muito grande, eu abençoei muitas pessoas, continua sendo diabólico.
Ok? Seu coração está contaminado pelo pecado. Paulo diz, Colossenses 2,18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade. Quer dizer, o humilde, ele não quer ser humilde. Ele não fica buscando humildade, ele só é humilde. Ele não sabe explicar como é, mas ele é. E acabou. Ele não fica procurando momento para revelar humildade. Ele não manipula uma situação para se demonstrar humilde. Ele apenas é. E todo mundo sabe. Mas então, o que é ser humilde de espírito? Bom, se serve de exemplo, antes de eu dar uma definição mais clara, olhe para Gideão. Gideão encolheu-se, ele simplesmente sumiu. Virou uma formiguinha diante da possibilidade de receber glória pessoal e de grandeza pessoal. Porque Deus aparece diante de Gideão e fala, Gideão, vamos resolver um problema e é agora. Aí a reação imediata de Gideão não faz o menor sentido. Porque, bom, eu sou da menor tribo de Israel. Dessa tribo que é a menor de Israel, eu sou da menor família. E dessa família eu sou o menor. Não é comigo. O Senhor não está falando comigo. Ele demora a entender e a reagir à palavra do Senhor. E ele precisa de confirmação, porque isso não encaixa na cabeça dele. De jeito nenhum, como que eu vou ser usado para salvar esse povo? Não encaixa na cabeça dele. É como Isaías, quando é posto diante da glória do Senhor, ele diz, ai de mim. Já não é mais o ai de todo mundo que ele estava dizendo no capítulo anterior, agora é ai de mim. Eu que estou com problema. Ferrou para mim. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Pedro, diante da majestade de Cristo, diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não dá. Paulo considerou tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. Tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. Paulo tinha títulos, sobrenome e nacionalidade para aquele período, comparando com hoje, seria o sonho de todo mundo. É o desejo do coração de todo mundo ter aquele título, fazer parte daquela família, ou ter aquele sobrenome, ter um sobrenome de valor, estar ligado a uma nação de valor, ter certos direitos na sociedade. É o que todo mundo quer. E Paulo olha para isso e considera tudo como lixo. Por causa da sublimidade de Cristo. Jesus considerou, Jesus, não obstante ser ele Deus, viveu como homem em profunda dependência de Deus. Ele não desceu considerando isso. Ele desceu para ser um homem. Em figura humana, ser servo em figura humana, vivendo na dependência de Deus. Afirmo-lhes, portanto, que humildade de espírito é a completa, é a total. A ausência de orgulho pessoal, segurança própria e autodependência. Humildade de espírito é a completa ausência de orgulho pessoal, segurança própria e autodependência. Humildade de espírito é a convicção, é a certeza de que nada somos e nada temos. E, bom, lembrando do exemplo do mel, não basta você saber isso racionalmente, você saber o conceito de humildade de espírito. Seu coração precisa reconhecer a fonte da sua vida, precisa gritar que nada é e que nada tem diante de Deus. Porque humildade de espírito é isso, é convicção, é certeza de que nada somos e de que nada temos diante de Deus. É a completa ausência de orgulho pessoal, de segurança própria e de autodependência. Mais exemplos. Humildade de espírito, ou aquele que é humilde de espírito, é aquele que renunciou a toda dependência de dotes naturais. Porque, bom, ele nada tem e ele nada é. Então ele sempre vai aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Ele não tem nada a oferecer diante da majestade e da grandeza de Deus. Por consequência, ele não se orgulha em sua família. Ele não chega diante de Deus com histórias da sua família, com o sobrenome da sua família, com as riquezas da sua família. Ele não tem isso para contar para Deus. Ele não chega diante de Deus com isso. Ele não chega diante de Deus com nacionalidade. Senhor, eu sou norte-americano. Olha só. Eu sou o maior do mundo, Deus. Ele não tem isso para apresentar diante de Deus. Não existe no humilde de espírito orgulho racial. E tudo isso é reduzido a nada.
Não existe no humilde de espírito orgulho ou dependência de seu temperamento natural. Ele não vai chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, como todo mundo gosta de mim, eu sou uma pessoa boa, eu consigo me relacionar com todo mundo. Ele não chega diante de Deus para dizer: ó Senhor, veja o tanto de dinheiro que eu acumulei durante a minha vida e o tanto que eu doei para missões, ou para a igreja, ou para os pobres. Veja, Senhor, o tanto de educação que eu tive, as escolas que eu estudei, os títulos que eu conquistei ao longo de minha vida. Ele não chega diante de Deus com isso nas mãos, porque ele não se orgulha disso. Ele não se orgulha de seu bom comportamento, de sua moralidade ou de suas habilidades. Ele considera tudo isso como refúgio, como lixo, como perda, por causa da sublimidade de Cristo. Ser humilde de espírito é sentir, é ter essa convicção na fonte da vida pulsando no coração de que nada somos e que nada temos e que olhamos para Deus em total submissão a Ele. Total submissão à misericórdia e à graça deste Deus. Nós dependemos inteiramente disso. Não tem outra escolha, não tem outra razão, não tem outra fuga, senão depender unicamente da misericórdia e da graça de Deus. Somos espiritualmente falidos. Boas novas de falência moral. Nós não temos nada para dar. Nada. Não temos nada a oferecer. Não chegamos com nada nas mãos. Não temos nada. E é por isso que confiamos unicamente no cuidado gracioso de Deus. É por isso que esperamos no cuidado gracioso de Deus. Nós esperamos na misericórdia do Senhor. Nós esperamos no vento do Espírito que sopra para onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. Ali nós confiamos. Ali está a nossa confiança em Cristo e na sua graça e no seu poder e no seu agir. Então, veja, se você pensar por um instante que pode produzir humildade de espírito, por si só, você já anulou a humildade de espírito. Porque até ela mesma não pode ser produzida por força própria. Não tem como obtê-la. O só pensar já indica falta de dependência de Deus. Você tem que entender que nós somos dependentes de Deus até para sermos humildes. Até para reconhecermos a nossa falência moral. Porque não existe espaço para a vanglória, não existe espaço para resquícios de orgulho, por menores que sejam, como se fosse do tamanho de um caco de vidro, não tem espaço para isso. Deus quer tudo. Então, se você é insensível à sua própria necessidade de que Deus intervenha e controle a sua vida por inteiro, não desejará viver onde Deus reina. Não vai desejar, vai sempre entrar em conflito. O seu reino, que está no seu coração, com o reino de Deus. Sempre vai entrar em conflito. É como ele diz mais à frente. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, ok? Porque ou você vai amar mais um que outro, ou vai desagradar mais um do que outro. O ponto é, você não pode servir a Deus e amar um. Entenda isso. Entenda isso. Chegamos ao quarto momento. Como obter, então, humildade de espírito? Eu vou responder essa pergunta com duas respostas. Uma de caráter negativo e outra positivo. Primeiro, se humildade de espírito é um ataque ao orgulho, então não se consegue humildade de espírito por conta própria. Eu já disse isso. Se você só pensar nisso, já está indicando, o só pensar que você obterá por si próprio, já indica a falha de humildade de espírito. Mas entende, isso precisa ser marcado, precisa ser deixado claro. Se humildade de espírito é um ataque ao orgulho, então não se consegue humildade de espírito por força própria. Essa consciência não é oriunda de esforço pessoal. Caso contrário, como lhes disse, haveria espaço para orgulho, haveria espaço para a vanglória. Você iria se apresentar diante de Deus e dizer, veja, olha, pelo menos essa lasquinha aqui é minha. Então eu tenho que receber algum tipo de glória, mesmo que seja mínima, mas eu quero, porque a lasquinha é minha. E mesmo que isso fosse possível, o nosso coração rebelde iria querer aumentar o tamanho dessa lasquinha. Nosso coração, que tende à inimizade com Deus,
que tende à rebelião, à repulsa, à separação, iria querer dar maior valor à lasquinha e arrumar algum jeito de aumentar essa lasquinha. Então qualquer um iria poder se gloriar diante de Deus. Isso traz à nossa mente aquilo que vimos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31, sobre o chamado eficaz, sobre a eleição. Paulo disse, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ok? Lembrem-se disso, porque não foram muitos de vós chamados dentre sábios, poderosos ou de nobre nascimento. Como é que vocês não estão entendendo isso? Deus escolheu as coisas fracas do mundo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fracas, escolheu as coisas loucas do mundo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu aqueles que nada são para envergonhar os que se acham alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. E este se vanglorie, ele está se referindo a vocês, é para que vocês não se orgulhem diante de Deus. Ele não lhe escolheu, não lhe chamou, o vento do Espírito não soprou em seus corações para lhes encher de vida porque vocês eram alguma coisa. Não, eram nada. Então não há espaço para orgulho, não há espaço para vanglória diante do Senhor. Entenda isso, meu querido ouvinte. Entenda isso, que a graça reduz isso. Ela exige a expulsão de qualquer orgulho. Porque é isso que significa ser humilde do Espírito. Em segundo lugar, então, a segunda resposta é que se humildade de espírito é um ataque ao orgulho, ela só pode ser obtida por aquele que reduz a nada o orgulho humano. Se humildade de espírito é um ataque ao orgulho, ela só pode ser obtida por aquele que reduz a nada o orgulho humano. Você não pode obter por si só, senão você vai ter algo para se gloriar. Então, por consequência, você só pode obtê-la por aquele que consegue reduzir a nada o orgulho humano, ou que tem poder, que tem capacidade de reduzir a nada o orgulho humano. Em outras palavras, esta consciência é gerada quando vemos nossa própria nudez exposta diante da glória e da majestade do Senhor. Este é o caso de Leão, é o caso de Isaías, é o caso de Pedro, é o caso de Paulo. Ela só é obtida quando somos expostos a algo tão maior, tão mais belo, com uma magnificência tão eterna, poderosa, bela e linda, que nos espanta e que gera em nosso coração um sentimento muito confuso. A gente não sabe se é terror, se é medo, se é alegria, se é prazer. Isso enlouquece dentro de nós, porque a gente não sabe se o inferno está abrindo a boca para nos pegar agora, ou se é Deus que está nos puxando, porque a luz é transformadora. Brilha demais na escuridão de nosso coração. É só ali, diante da majestade, diante do trono do Altíssimo, onde os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É onde os anjos cantam acerca de Jesus Cristo, as mesmas coisas que Isaías ouviu, ou as mesmas coisas que Isaías ouviu. É onde se canta: digno és o Cordeiro. É onde se sabe e se tem a consciência de que não somos nada. É quando o pó do chão parece ser o local mais óbvio para colocarmos as nossas bocas e os nossos rostos. A única maneira de você obter pobreza espiritual é, portanto, desfrutar da bênção do reino dos céus, é por meio de Cristo e por meio do Evangelho. É se então descobrires a luz da glória de Cristo e descobrires a glória do sacrifício de Cristo, da redenção, da vida, morte e ressurreição, é quando você consegue entender o que é graça e por que esta graça vem. Qual é a necessidade? Por que essa vida desce do céu? É quando você começa a compreender que isso não é por uma necessidade dele. Não é uma necessidade de Cristo, não é uma necessidade de Deus, não é uma necessidade do Espírito. Não é por algo nele, é por uma necessidade nossa. É quando existe um estalar no coração, onde você começa a enxergar que a miséria de sua vida e de sua alma é tão grande, mas tão grande, tão terrível, e tão
e tão destruidora de si mesmo que apenas a graça de Deus pode resolver o seu problema, porque você é indigno demais. É indigno demais, é falido moralmente. Você olha para suas mãos e não tem nada a oferecer. E então percebe que a única solução é se Deus tiver uma graça, se Deus tiver graça para com a sua vida, se Ele for gracioso para com a sua vida. É se tiveres uma visão da glória de Cristo. É apenas se o seu coração virar para Jesus e dizer: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. E aí então Ele dirá: não, porque tu és meu. Uma pessoa autoconfiante, veja, ela não consegue ter esse reconhecimento de fraqueza. Ela não pode admitir que a sua vida é tão frágil e tão inútil como um papel em branco. No fundo, ela vai dizer: não, eu não vivo tão mal assim, a minha vida não é tão ruim assim. Eu acho que o senhor está exagerando, pastor. A minha vida, eu não estou em um estado tão crítico assim, olha para mim. Será? Acho que não. É isso que vão ser. Vão sempre reduzir a falência moral a algum tipo de riqueza que é infernal. Não, meu querido. O que você precisa entender é que a grande beleza das boas novas de falência moral é que quando há o encontro da graça, você se sente em paz com tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de você. Você se sente em paz para confessar: sim, eu sou falido espiritualmente, eu sou falido moralmente. E você se sente em paz para confessar isso todo dia diante da cruz. Você se sente em paz para ter isso pulsando em seu coração, porque no mesmo instante você também descobriu que apesar disso, o amor dele é maior. É eterno, é profundo, é perfeito, ele é completo e imutável. Apesar daquilo que você é, você encontrou a felicidade, a bem-aventurança, é apesar de você. Então você continua confessando: sim, sou falido espiritualmente, mas eu sou muito feliz. E eu amo saber disso. Porque quanto mais eu reconheço esta falência espiritual, mais eu percebo o quanto Deus é importante para a minha vida. E o quanto Ele é necessário. O quanto Ele é o tudo para mim. Quando sou levado, então, a uma visão que me reduz a nada, fico livre para admitir o meu desespero. A partir disso, posso experimentar a mudança real. Como um grão de mostarda, que é posto na terra do coração e que vai gerar raízes e crescer, e crescer, e crescer. O reino cresce em nós. Logo, não está claro para você que deve buscar este Cristo? Não está claro para você que deve buscar esta visão da glória de Deus que lhe reduz a nada, que lhe faz enxergar esta falência moral? Porque a humildade de espírito, ela só virá quando o seu coração tiver esta visão. Você pode estar cheio de conceitos teológicos lindos e maravilhosos acerca de Cristo em sua mente, mas a coisa só vai acontecer quando o seu coração enxergar isto. É quando o vento do Espírito soprar. Então, meu querido ouvinte, entenda isso de uma vez por todas. Você reconhece esta obra? Você reconhece a importância do sacrifício de Cristo? Reconhece o valor de sua ressurreição? Reconhece o quanto isso é importante para a sua miséria? Porque senão, você não é humilde de espírito. Por mais que você ache que seja, você não é humilde de espírito. Você ainda está tentando de alguma forma dizer: já estou farto, já estou rico, eu não preciso de nada, porque eu tenho alguma coisa. Você continua insistindo em manter o seu reino de miséria intacto. Então, eu insisto, porque talvez o Espírito esteja lhe infundindo luz no seu coração neste momento. Insisto para que você olhe para a cruz e compreenda o que significa a cruz para o seu coração, para a sua vida, para que você entenda de uma vez por todas que a obra da cruz não é para aqueles que a merecem, é para aqueles que são indignos dela.
É para aqueles que cuspiriam em Cristo e continuariam cuspindo e continuariam fazendo força para enviar as estacas em seu coração, em sua perna, e continuariam martelando e martelando porque o odeiam, porque o rejeitam, porque odeiam a Deus. Mas é para você, é para todos aqueles que são inimigos de Deus. Porque existe graça. Graça é para inimigos, é para miseráveis, é para falidos, é para aqueles que não têm nada e que não merecem nada. Mas se você acha que merece alguma coisa, o céu não é para você. Então você precisa voltar à cruz e reconhecer que aquela obra, que aquela misericórdia, que aquele ato, que aquela humildade, que aquele amor, que aquele poder é para reduzir-lhe a nada. E entender de uma vez por todas que somente ao Senhor pertence a salvação, que somente ao sangue, o sangue é purificador, somente a remissão de pecados ali, não tem nada para você. Nem um pouquinho, não, nem um pouquinho. Mas pastor, eu já ouvi isso algumas vezes, eu não sei se isso tem feito tanta diferença assim no meu coração, não importa, eu continuo dizendo, e eu direi toda semana que você precisa encontrar Cristo na cruz do Calvário, encontrar aquela cruz vazia também, e se lembrar, e entender, e enxergar que o seu coração é um poço vazio que só pode ser preenchido pela água da vida que é Cristo. Pastor, eu já ouvi isso um monte de vezes. Eu acho que isso não tem mudado tanto o meu coração. Eu não tenho tremido tanto diante disso como o Senhor disse que eu tinha que tremer. Então, que pena! Mas eu insisto. Insisto porque precisa tremer, precisa sofrer. Seu coração tem que chorar. Ele tem que gritar por socorro, por misericórdia. Ele tem que confessar como Davi: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Não há outro caminho senão este. Senão misericórdia, senão graça, senão um grito por socorro. Mas eu posso levar a minha mochila? Não pode levar a sua mochila. Nem uma folha, nem um dinheiro, nem uma moeda. Eu trabalhei tanto por isso. A minha vida foi isso. Olha, você não pode. O céu não é para aqueles que trabalham por ele. O céu não é para aqueles que querem conquistá-lo. O céu é para apenas aqueles que o recebem. Para aqueles que entendem que não mereciam, de forma alguma o mereciam. E então passaram a confiar na graça de um Deus tão amoroso, que era também poderoso para salvar. Bem-aventurados, humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Boas novas de falência moral. Ok? Não é ruim se considerar pecador. Na verdade, é feliz aquele que se considera miserável de espírito, falido moralmente, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe. Vamos ao Senhor.